pessoal, tudo bem com vocês? Por cá, Cleano Viana, e hoje nós vamos estar aqui respondendo 10 questões, só que hoje questões mistas, né? Questões de legislação e questões de direção defensiva, os dois conteúdos que mais caem na sua prova, tá? Então eu vou estar respondendo com vocês 5 questões de direção defensiva e 5 questões de legislação. E eu já te convido a ficar até o final desse vídeo, tá? No final desse vídeo vai ter uma surpresa para quem acompanhar todo o vídeo. Na verdade, é um presente bacana. Então, fica com a gente até o final para você tentar ganhar esse presente, beleza? Vamos lá, sem muitas delongas. Vamos para a nossa primeira questão, questão de direção defensiva. O que fazer numa frenagem de emergência conduzindo um veículo sem freio ABS? O que é o freio ABS? É o sistema de antibloqueio, né? Anti-bloqueio system. Esse daqui evita com que as suas rodas elas travem. Só que quando não tem o freio ABS, quando você freia muito forte, a tendência é o veículo lhe travar as rodas, certo? O que você vai fazer quando ele travar as rodas? Freie fortemente e se as rodas travarem, alivie o pé do pedal, certo? Isso daqui, na verdade, é o que o freio ABS ele faz. Quando você aciona o freio, você vai começar a travar, o freio ABS ele vai soltando ali um pouquinho a roda, evitando que ela trave. Na frenagem de emergência, você vai fazer o quê? Freie fortemente e se as rodas travarem, alivie o pé, item A. Isso no veículo sem freio ABS, né? B, mantenha o veículo em linha reta. C, firme o pé na lateral esquerda do assoalho. Assoalho é aquele lugarzinho ali onde você fica com o pé esquerdo firme, que tem que estar firme, né? Para quando você efetuar essa frenagem, o corpo ele está firme no carro, no veículo. E o item D, todas acima, todas as alternativas estão corretas. Então você vai analisar e vai responder aí no chat para mim, vai responder no WhatsApp, vai responder aí nos comentários, tá? Nosso gabarito, item D, tá, pessoal? 80% das vezes que tem uma dessa daqui, ó, ela está correta, certo? Então já pega a visão aí também. Você vai fazer tudo isso aqui, ó. Quando o seu carro não tiver freio ABS, você vai frear forte, se as rodas travar, alivia o pé. Manter o veículo em linha reta e você vai ter que manter o seu pé esquerdo firme. Não é em cima da embreagem, é no assoalho, naquele cantinho ali, para você fixar o pé. Segunda questão, você vê que uma única questão você tira várias informações, então já vale o seu like, hein? Já vale a sua inscrição aí. Entende-se por, entende-se pelo quê? O conjunto de técnicas adotadas pelo condutor que minimizam os riscos de sinistro. O que é que entende-se pelo que isso daqui? A, direção defensiva, B, ergonomia, C, sobreestessamento ou D, força centrífuga. Isso daqui basicamente é o conceito de direção defensiva, né, pessoal? Isso aqui não tem mistério. Direção defensiva é o conjunto de técnicas adotadas pelo condutor que minimizam o risco de sinistro, beleza? Ah, professor, eu ouvi falar alguma coisa sobre ergonomia no meu curso. Você ouviu falar ergonomia porque ergonomia é uma ciência, tá? Ciência que estuda a relação homem-máquina. Você ouviu falar sim. Sobre estressamento também eu lembro de alguma coisa. Sobre estressamento são aqueles fenômenos da física que aqui nós chamamos de força centrípeta, né? Força centrípeta é quando a traseira está leve. Quando você está freando, o peso vai para frente. Isso é um fenômeno de sobreestessamento. E força centrífuga é o contrário, é subestessamento. Sub é a força centrífuga, quando o veículo foge ali da curva, né? Ele sai para fora. Você ouviu falar sobre tudo isso, mas isso daqui do enunciado é o conceito de direção defensiva. Próxima questão, ainda de direção defensiva. Como o condutor deve se comportar nas curvas? Para evitar exatamente a questão da força centrípeta e força centrífuga. Se você não souber se comportar, ou você foge da curva ou entra demais rodopiando. O que você vai fazer nas curvas? Batendo o olho nessa questão, pessoal, é bom você conhecer alguns bizus. Quando você bate o olho nessa questão, você consegue ver algum bizu que sempre a gente dá nas provas.
Qual é o bizu que tem aqui para a gente marcar, bater no olho nessa questão? O bizu do elefantinho. O elefantinho é aquele item mais longo, né? Mais longo do que os demais. Então, quando você vê um item muito longo, diferente dos outros, 80 a 90% das vezes vai ser essa a resposta. Então, você bateu o olho na questão, viu que tem um item muito longo, já dá uma atenção para ele. E aí nós vamos confirmar aqui se é de fato, se o bizu bateu ou não. Como se comportar nas curvas? Diminuir a velocidade com antecedência, ok. Usando freio. Se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva e de iniciar o movimento do volante, antes de você girar o volante, né? Então, de cara, a gente já vê que o item A está bonitinho. Com certeza a resposta vai ser ele, elefantinho aí. B, aumentar a aceleração durante a trajetória, não é errado. C, nunca frear dentro da curva, nunca é casca de banana, né? Às vezes você vai precisar frear na curva. Então esse nunca aqui é casca de banana. E D, manter a embreagem acionada também não. O veículo ele vai frear ali com freio motor na curva. Se você ficar com a embreagem acionada, você vai tirar o freio motor do veículo. Como eu tinha falado, nosso gabarito item A, o nosso elefantinho. Mais uma questão de direção defensiva. Para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, o condutor deve fazer o quê? Para ver e ser visto, visibilidade mútua, né? Ver e ser visto. Item A, manter a janela do veículo sempre aberta ou sempre em outra casca de banana. B, ligar a luz da placa traseira. Bom, se eu ligar a luz da placa traseira, o máximo que vai acontecer é alguém conseguir ver minha placa. Eu não vai ajudar em nada na minha visão. Aqui nós estamos falando de visibilidade mútua. Ver e ser visto. Eu acho que não resolve não, hein? Podemos até eliminar essa. C, manter acesas as luzes externas do veículo e usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Essa aqui está mais correta, não tá? Manter acesas as luzes externas do veículo e usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Eu acredito que seja essa. Item D. Acionar no período noturno as luzes de emergência conhecido como pisca-alerta. Como a gente falou, tinha sido essa aqui mesmo, né? O item D a gente só leu por desencargo de consciência que a gente tem que ler todos os itens, tá? E, de fato, o item D ele está incorreto. Pisca-alerta, nesse caso aqui, vai ser inclusive infração de trânsito, certo? É uma das situações que não é recomendado o uso do pisca-alerta. Então, nosso gabarito, item C. Mais uma. Ainda, direção defensiva. Para que não ocorra aquaplanagem ao passar sobre poça d'água, o condutor deve fazer o quê? Para não ocorrer aquaplanagem, o que o condutor deve fazer? Aquaplanagem é quando o veículo perde contato com o solo. Pneu perde contato com o solo, né? Pode acontecer por uma camada de água ali que ela esteja na pista, você passa por cima em alta velocidade, aí o veículo fica aquaplanando, fica sem contato com o pavimento. O que você vai fazer quando isso acontece? Manter a velocidade de frear com intensidade, não sei, talvez não. Frear com intensidade e acelerar o veículo, com certeza não, né? A aceleração vai aumentar com a planagem, então isso aqui já elimina de cara. Acelerar o veículo para ganhar aderência, como eu falei, isso aqui vai aumentar a aquaplanagem. Então não vai ganhar aderência de forma alguma. Ou item D, reduzir a velocidade e usar apenas o freio motor. Aqui é uma daquela situação que o casca de banana tá certo. Existe as cascas de banana, apenas é uma casca de banana, né? Mas nesse caso aqui o apenas ele vai estar certo. Você vai reduzir a velocidade e usar apenas, só faltou apenas aqui de novo, o freio motor, tá? Próxima, agora de legislação de trânsito. Já foram 5 de direção defensiva e 5 agora de legislação de trânsito. Então, se você chegou até aqui, se inscreve aí no nosso canal, dá aquela força pra gente, tá? Pra gente continuar trazendo mais conteúdo para você. Curte, compartilha aí com mais alguém que esteja nesse processo de primeira habilitação. E se você ainda não está se sentindo preparado para fazer a prova, nós temos um simulado que vai te preparar, você vai estudar comigo. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá? Você vai ter suporte direto comigo via WhatsApp. Qualquer dúvida, além de PDFs para você ficar praticando até o dia do seu exame, beleza?
Então, dados avisos, vamos para a sexta questão aqui, que agora é legislação de trânsito. Tratando-se de automóveis são veículos pequenos, né? Veículos menores de porte. As velocidades máximas permitidas nas estradas e nas rodovias de pista dupla são respectivamente, ou seja, na sequência. Então vamos lá. Automóvel, caminhonete, caminhoneta ou motocicleta, eles têm uma velocidade diferente dos demais veículos em rodovia, tá? Dos veículos de grande porte. Quando essa rodovia ela é de pista dupla, qual é a velocidade dos automóveis na rodovia de pista dupla? Veículos de pequeno porte, 110 km por hora, certo? E nas estradas? Entende-se estradas, que é uma via rural também, aquela estrada de chão batido não pavimentada. Essa aqui é para qualquer tipo de veículo, independente do tamanho, tá? Qualquer veículo nas estradas é 60 km por hora. Então, nós estamos procurando aí, respectivamente, a resposta vai estar onde? Isso mesmo, vai estar lá no item C. 60 km por hora nas estradas para qualquer veículo e 110 km por hora. Isso aqui é para os automóveis, né? Automóveis, caminhonetes, caminhonetas, motocicletas. Mais uma de legislação de trânsito. Nos semáforos para pedestre, a cor utilizada para assinalar que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar é o qual? Basicamente aqui é a cor que o semáforo ele vai avisar que vai fechar, né? Isso para o foco de pedestre. Os semáforos de pedestre chamamos de foco de pedestre, né? A legislação de trânsito ela diz que existem 3 cores no foco de pedestre. Nós só conseguimos identificar 2. Só que ela trata uma lá diferenciada, né? Vamos ver isso daqui, ó. Item A, vermelho intermitente. Item B, vermelha. C, verde intermitente. D, amarela. Elimina a amarela que não existe. Amarela. Elimina também o item C, que esse verde intermitente não existe. Ou está verde, ou ela está vermelha, ou ela está vermelha intermitente. Tá? São essas as 3 cores que a legislação de trânsito considera. Vermelho, vermelho intermitente ou verde. Tá? Então aqui nós temos a A e a B. Vermelho e vermelho intermitente. Quando é que ele está avisando que vai fechar? Quando ele está no vermelho, ele está fechado. Então, se ele vai fechar ainda, ele fica no vermelho intermitente, aquele vermelho que fica piscando, né? Avisando que está fechando. Show? Mais uma questãozinha de direção defensiva para a gente. O condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após quanto tempo? O condutor que teve a sua CNH cassada poderá requerer sua habilitação após quanto tempo? Cassada, tá? Não é suspensa. Cassada é porque o condutor perdeu, né? E aí ele vai ter que fazer os processos de novo. Exames da clínica, exame teórico e exame prático. Não precisa passar por autoescola mais. Ele vai fazer os exames. Exames clínicos, exames teóricos e exames práticos. Para requerer reabilitar-se depois, certo? Quanto tempo ele fica sem poder se reabilitar, pessoal, quando a habilitação é cassada? 2 anos, 6 meses, 1 ano ou 3 anos? Quando o condutor tem habilitação cassada, ele vai ficar 2 anos sem poder se reabilitar, tá? Aí você vai dizer que ouviu alguma coisa sobre 6 meses lá no seu curso. Ouviu sim, certo? 6 meses 6 meses é o prazo de suspensão da LADV, licença de aprendizagem de direção veicular. Se acontecer de você for pego em alguma situação aí, dirigindo desacompanhado do instrutor, num carro particular, enfim, qualquer situação que você esteja em desacordo, a resolução 789 de 2020, a sua LADV ela vai sofrer uma suspensão por 6 meses, beleza? 1 ano aqui, ó, é o tempo que você vai ficar com a PPD. Esse ano é o ano da PPD, período probatório, pisando em ovos. 3 anos vem só para completar, beleza? E mais um, o condutor que dirigir embriagado o veículo ou sob influência de qualquer substância entorpecente terá como penalidade o quê? Dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa, né? Algum entorpecente. Qual é a penalidade dele, pessoal? A apreensão do veículo
quem estuda comigo sabe que a apreensão não existe mais desde 2016, né? Pela Lei 13.281, lá de 2016, revogou a penalidade de apreensão. Não existe. Multa apenas, casca de banana, você já vai eliminando. Multa e suspensão de direito de dirigir, ou entender suspensão do direito de dirigir apenas, ué. Suspensão do direito de dirigir e não tem multa? Tem que ter multa, né? Ó a casca de banana aqui também, ó, apenas. Multa, certo? Suspensão do direito de dirigir. Por quanto tempo, professor, essa suspensão? 12 meses. Suspensão essa de 12 meses, tá? Além de recolhimento da CNH e retenção do veículo. E até vir alguém habilitado para levar esse veículo embora. Beleza? Pessoal, eu disse que eram 10 questões, a gente viu 9. Só que, porém, contudo, o que acontece? A 10ª questão vai ser uma pergunta oral. E como eu falei lá no início, tem um presente, tem uma surpresa, um brinde para você que acompanhou até o final. A 10ª questão eu vou perguntar, vocês vão responder no chat, né? Aquele primeiro que acertar vai ganhar acesso ao simulado que eu falei anteriormente, tá? Você vai poder ter acesso ao nosso simulado e estudar pelas videoaulas, além dos PDFs que você vai ter acesso e suporte comigo. Então, uma forma de agradecer a vocês por vocês estarem acompanhando o nosso trabalho. E a pergunta é o seguinte, pessoal. Qual o prazo de suspensão da LADV, Licença de Aprendizagem de Direção, ao condutor que foi encontrado em desacordo com a Resolução 789? Qual o prazo de suspensão da LADV ao condutor que foi encontrado em desacordo com a Resolução 789 de 2020? Então, você vai responder essa pergunta, que é a 10ª pergunta, aí nos comentários. Primeiro que acertar, ganha acesso ao nosso curso, tá? E se o segundo me convencer, o segundo que acertar também ganha, beleza? Então não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe o nosso conteúdo e vamos que vamos, pessoal, arrebentar essa prova do Detran, hein? Valeu, tamo junto!